Vamos lá, né, meu amigo Lucas? Tudo bem? Vamos lá, doutor, vamos lá. Vamos lá. Não de mais nada, agradecer sua presença aí, né? De todo mundo que está já entrando, vai estar entrando mais gente aí. Dizer que essa é uma atividade que a gente está fazendo agora um pouco mais, né? A gente teve tentando diversificar agora com um modelo um pouquinho diferente, que é trazendo pessoas que já tiveram a experiência de fazer curso com a gente, enfim. E eu queria aproveitar esse momento para que você comentasse um pouco aí onde você começou a sua aula, um pouquinho, é, comentar um pouco como é que foi essa sua experiência no FaceTime, no curso, congresso, enfim, contar um pouco sobre isso. Bom, Laureano, eu vou falar para você que eu acho que a minha história com o Festinha, ela começa em 2023, né, no ENEC. Cara, eu não esqueço aquele evento. Aquele evento, para mim, ele foi importante, porque, assim, você, o Alessandro, se eu não me engano, o Alan estava lá, o Lucas também, né, e foi a primeira vez que eu estive num congresso. E eu vou contar um pouco da minha história aqui. A cirurgia estética facial começou na minha vida em 2017, ali, 2018 mais ou menos. E durante esse tempo todo, eu tinha a impressão muitas vezes que eu estava sozinho, sabe? Não tô brincando. Parecia que eu falei, cara, será que eu tô pensando coisas assim que são irreais mesmo? E quando eu cheguei em 2023, eu vi vocês falando sobre cirurgia estética facial. Foi quando eu levantei e falei com vocês. Eu fiz até uma pergunta, mas eu dei um breve comentário ali. Cara, foi assim, rapaz, eu encontrei pessoas que pensam e lutam pela mesma coisa que eu. Cara, foi, eu acho que um dia de esperança demais, assim. Eu até lembro que eu fui falar com alguns amigos. Falei, galera, vocês tinham que estar aqui, porque foi, para mim, foi marcante, porque foi a primeira vez, e é de 2023 para cá, isso começou a ficar muito normal nos congressos e cirurgia estética agora. Como não se falar em cirurgia estética facial? Impossível. Mas, Lorena, você bem sabe como era falar em cirurgia estética há alguns anos atrás. Era pedrada de tudo quanto é lado. Então, assim, eu confesso que aquele congresso, para mim, foi realmente isso. Foi cara, não tô sozinho. Eu tenho mais pessoas comigo. E foi ali que começou a minha história. E aí a gente teve o congresso, teve o Cadáver Lab, que a gente já participou. E, assim, é engraçado como em pouco tempo eu consegui ter pessoas do meu nicho, né, pessoas que fazem o que eu faço, pessoas que da mesma formação e tudo mais, que a gente se une pelo FaceTeams, né? Então, assim, eu até na última aula do Jacome, o Jacome foi exatamente isso. Eu conheci ele no congresso do FaceTeams, a gente estava no mesmo hotel, no café da manhã ali, e a gente começou a conversar e tudo mais. Eu falei, cara, que legal, um cara bacana, um cara bom pra caramba. É um cara que vive a mesma realidade que eu, então eu confesso que o Festim começou em 2023 para mim, mas foi transformador demais. Ah, que massa. Assim, e a gente tá com o movimento, assim, é um novo processo agora, né? A gente tá com um curso de novo aí na rua, né? Para Sim. iniciando em breve aí, para ano que vem vai ter o Cadáver Leve, ano que vem vai ter o congresso, tá? Então, assim, é uma oportunidade para a gente realmente discutir. É um ponto muito interessante. A cirurgia estética, isso, eu conheci lá em 2007, né? Eu já tinha ideia de que isso existia, mas, obviamente, não investi nisso, fazer pouquinha coisa, lipoaspiração e tal. Mas Sim. achava um absurdo o resto, o Brasil, isso é especialmente meu sentimento, quando eu terminei minha gestão do colégio em 2020, que precisava a gente se mexer disso de alguma forma. O Brasil precisava melhorar a formação e, em paralelo, melhorar a parte de estética. E, graças a Deus, a gente tem dado passos muito corretos. O que eu mais acho legal dessa relação que a gente criou através do FaceTeam, todo o grupo e tal, é fazer a coisa da forma correta, tá? Exato. Cada um no seu time, cada um uns um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento, mas da forma correta, estudando, fazendo a coisa direito. Eu acho que isso tem sido, inclusive, ponto de elogio, né, de várias pessoas, presidente do CFO, Sim, enfim, sim. elogiando o comportamento do nosso grupo.
Então, obrigado mais uma vez, Lucas, por estar com a gente, tá? Por estar junto. Obrigado a vocês, é uma honra. E assim, vamos lá, que a vez de você dar uma aula aí, a gente vai tirando as dúvidas e aprendendo mais uma vez contigo, tá bom? Legal. Bom, eu vou estar aqui ministrando essa. Na verdade, é uma amostra de casos, contar um pouquinho da minha história. É justamente o que dá certo, o que dá errado, é exatamente isso. E assim, para quem estiver aí com a gente, os nossos colegas, quiserem falar no momento da palestra, pode falar. Manda um oi aí. Lucas, fala comigo, a gente pode tirar dúvida ou pode conversar sobre no momento da palestra mesmo, não tem problema nenhum nessas interrupções, eu acho que isso é legal, tá? Então, você também, Loriane, quiser interromper aí, fala comigo. Beleza, tranquilo. Tá Qualquer bom? tempo, já me meto aí, fica tranquilo. Fechado. Bom, primeiro falando um pouquinho de mim, da minha formação, né? Eu sou graduado pela Universidade de Várzea Grande. Eu sou bolsista do ProUni, né? 100%. Eu fiz a minha residência em Rondônia, então aqui eu represento toda a região norte aqui do país, né? Sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia, sou membro da American Academy of Cosmetic Surgery também. E hoje eu tenho uma clínica aqui em Vilhena e eu tenho uma clínica também em Cuiabá, né? A clínica a gente tem parceria ali em Cuiabá também, então são os dois lugares que eu atendo. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser bem sucinto e eu quero mostrar já os casos para essa aula ficar bem dinâmica e ficar bem legal, porque muitas das coisas aqui vocês já fazem, vocês já sabem, então é mais para a gente conversar mesmo sobre as técnicas. Bom, cirurgia estética da face. Como que isso começou na minha vida? Eu dei um spoiler ali agorinha com o Laureano, mas basicamente isso começou no Cobrac, tá? Em 2017 eu ainda era residente, eu já operava cirurgia ortognática na residência junto com meus preceptores, e foi a primeira vez, cara, que eu ouvi o Mirko Raffaini falar. Ele estava naquele Cobrac, e ele começou a falar sobre cirurgia, e quando ele começou a mostrar os casos dele de cirurgia ortognática, a única coisa que eu conseguia pensar era o seguinte: por que esses resultados são tão diferentes? O que esse cara tá fazendo? Eu olhava para aquilo e falava, o que esse cara tá fazendo que os meus casos não chegam nem perto disso aí? O que eu tô aprendendo lá parece ser outra cirurgia. E eu confesso que foi a primeira vez que eu tive esse olhos abertos assim para cirurgia estética facial. Então, eu não consegui, né, contato com ele, residente, não conhecia muita gente ainda, consegui trocar meia dúzia de palavras com ele só, mas eu comecei a pesquisar sobre ele, e eu comecei a ver que ele já falava sobre enxerto autólogo de gordura, né, nas cirurgias. Ele falava, esse foi um artigo para mim muito bom, mas muito bom mesmo, falava dos efeitos da Lefor 1 no nariz e no lábio superior, né, na dinâmica do lábio superior. Ele fala sobre suturas por planos, da Lefor 1, e eu olhava aquilo, e para mim, em 2017, eu falava, cara, que loucura, o que é isso? Eu não tô aprendendo sobre isso. Falou sobre cirurgia ortognática, que foi operado, alguns casos, na verdade, esse trabalho especificamente, 70 casos que ele operou, não porque foi falha técnica, mas falha estética, né? Ou seja, os profissionais que tinham operado primeiro, tinham operado sim muito bem a cirurgia, só que a falha não foi técnica, foi estética nesses casos. E eu tenho certeza que nós cirurgiões, vocês cirurgiões que estão aqui, vocês já presenciaram muitas vezes casos como esses, né? Falando sobre digitalização também na cirurgia ortognática, o método que ele usa, que é o one stage, né, que são as cirurgias no mesmo estágio, então cirurgias combinadas sim. Falando sobre rinoplastia preservadora, simultâneo com a ortognática bimaxilar, maxila e mandíbula. Desculpa. Então, assim, esse cara, o Mirko, em 2017, ele fez com que minha mente se transformasse. É aquela frase clichê do Einstein, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E foi isso que aconteceu naquele Cobrac de 2017. Eu não tô brincando. Eu lembro de ir pro hotel e minha cabeça parecia que tava inchada, assim. Eu falei, cara, que loucura isso. Foi transformador para mim. Então, eu sou um menino que volta para Rondônia. Tô voltando para Rondônia ali de São Paulo. E na minha cabeça eu falei, cara, eu vou falar com meus preceptores sobre o nariz, sobre a papada, o que a gente pode potencializar nos nossos casos. E eu chego com meus preceptores e falo, ó, eu vi muito sobre isso, isso e isso. E eles olharam para mim e falaram, Lucas, você tá doido? Cara, nariz, papada, cara, que loucura, que loucura. Nós somos aqui buco raiz. E eu ouvi isso diversas e diversas vezes. Eu ouvi diversas vezes que isso era loucura, que isso... Cara, inúmeras coisas, assim, sabe? E eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui também já devem ter passado por isso.
Porque nós realmente passamos, a gente que opera já há muito tempo essas cirurgias, a gente já passou por muita coisa tensa. Hoje é muito fácil se falar sobre cirurgia estética facial, hoje a gente tem um know-how muito grande em relação a isso, mas foi bem difícil. E aí eu começo a comparar tudo que eu fazia, tudo que eu vi com o que eu fazia. Por exemplo, esse é um dos primeiros casos que eu operei de cirurgia ortognática na minha residência. Eu vou até pedir perdão pela foto, porque 2017 era o que a gente tinha, fotografia não tinha um padrão, né? Basicamente o que a gente conseguia ali era registrado, não é tão fácil como é hoje, né? Então, paciente perfil classe 3, a mordida também, classe 3, bem discrepante, né? Aqui um pouquinho da cirurgia, placas, parafusos, um pouco da mordida pós, e esse é o pós do meu paciente, né? O paciente Raison. Então, quando eu coloco aqui o antes e depois, eu juro para vocês que antes eu achava que esse caso era muito bom. E quando eu vou e eu vejo o meu nível de visão, de visualização de resultado sobe, quando eu volto eu falo, cara, eu não sei operar, eu tô falhando demais. E a minha sensação é só uma, eu poderia ter feito melhor. Quando eu olho esse caso hoje, eu vejo várias e várias falhas. Eu vejo falha no mento, eu vejo falha no ângulo mandibular, eu vejo falhas em várias coisas. Quando eu olho ele de frente também, nariz torto, não vou nem comentar, né, esse nariz torto aí. Mas olha como eu deixei ainda uma face não muito marcada, eu poderia ter melhorado isso, eu poderia ter melhorado alguns aspectos. Mas o que me fez ver que eu estava aprendendo algo que não era o top, não era um nível muito alto, foi eu ver, por exemplo, o Mirko. E é lógico que ele me abriu a mente para ver vários outros autores, mas quando eu comecei a ver os casos dele, isso transformou minha mente, de verdade. Então, um pouquinho aqui de pós-operatório, um pouquinho das imagens aqui, de como fica. Então, na minha residência, eu não posso reclamar dela, de verdade, ela me deu mão, né, eu operei muita cirurgia ortognática, então ela me deu mão para que eu aprendesse a fazer. Eu tive o privilégio também de acompanhar por 3 anos um cirurgião plástico na minha residência, cirurgião plástico que operava faces, então isso me deu assim, eu vi ele, cara, abrindo narizes muito complicados, eu vi ele mexendo com papadas muito complicadas, eu vi ele resolvendo problemas muito complicados, e eu sei que isso é um privilégio, eu sei que muitas pessoas não têm esse contato na residência, e eu tive, né? Então logo eu percebi que eu precisava alinhar a função, e eu precisava alinhar principalmente a estética. E aqui entra um terceiro ponto, que para mim é o planejamento virtual. Um parênteses, na minha residência, a gente não tinha planejamento virtual, tanto é que eu me formei sem fazer nenhum, na minha residência, sem fazer uma cirurgia com planejamento virtual. Só que durante a minha residência, eu fiz vários estágios em outros programas, eu tentei ir nas minhas férias, quando dava, para eu ter contato com isso. O Borba, por exemplo, que é de Cuiabá, foi um cara que eu fui algumas vezes lá para que eu conseguisse ter contato com isso, porque eu percebi que a precisão do planejamento virtual era muito grande. E um cara que também foi, inclusive o Festim que me deu a oportunidade de conhecer ele, o Alfaro, né, pessoalmente, foi um cara que também foi muito marcante para mim em relação a planejamento virtual, a planejamento das minhas cirurgias ortognáticas também. Então, também mesma coisa, ó, eu me formei em 2019 na residência, e quando termina em março, né? Quando eu me formo em 2019, eu tô ali começando a engatinhar no planejamento virtual, e o Alfaro em 2011 falando sobre planejamento 3D, pra você ver o quanto que ele tinha de bagagem disso, né? Outra coisa que eu me identifico muito é o Surgery First, ele tem uma casuística muito grande de Surgery First, eu também, eu opero, acho que quase 80%, 70% dos meus casos são cirurgia primeiro, lógico que tem muitos casos que não dá, e para isso eu tenho uma equipe muito boa, né, de ortodontia principalmente, meu orto é um cara sensacional, ele é um cara que salva pessoas de verdade, então quando você tem uma pessoa que você confia desse jeito, é muito mais fácil de trabalhar, né, Dr. Jefferson Specati é meu orto. Bom, linha de Barcelona, não preciso nem falar, todos aqui cirurgiões conhecem, já sabem. Então vamos lá, vamos começar a mostrar os casos de verdade, vamos começar a falar sobre cirurgia ortognática e cirurgia estética facial. Aqui entra o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, que é o seguinte, até se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem falar um pouquinho devagar, mas é para tentar mostrar tudo para vocês num curto espaço de tempo. Mas são duas cirurgias, são, na verdade, porque a cirurgia estética envolve mais cirurgias, né? Mas são 2 tópicos que a gente precisa de uma curva de aprendizado muito grande. A cirurgia ortognática, a gente precisa de uma curva de aprendizado muito grande. E a cirurgia estética facial, então, nem se fala. Então, não adianta você chegar
querendo unir essas cirurgias se você não é bom nelas, não é bom o suficiente nelas, separadamente. Então, isso ficou sempre muito claro na minha cabeça. Eu queria chegar lá, eu queria fazer as cirurgias combinadas, mas eu sabia que eu tinha que ser bom primeiro em cirurgia ortognática e depois ser bom em cirurgia estética para que eu pudesse unir isso. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho da cirurgia ortognática e da minha curva de aprendizado, tá? Mais uma vez, me desculpe pelas fotos, porque eu estava recém-formado, eu não tinha um padrão de fotos como eu tenho hoje, mas eu queria mostrar esse caso para vocês, porque é um caso que é um dos meus primeiros, ou se não me engano é o segundo ou o primeiro, que mesmo quando eu me formei. É o Christopher, paciente também classe 3, né? Então, vamos lá, Christopher, dá um sorrisinho pra gente agora, ó. Observem a discrepância, como é grande do Christopher. Sorrisinho de frente. Ele não tá com mordida aberta, é realmente um perfil classe 3 bem severo. E no caso do Christopher, todos os meus casos depois de formado eu fiz com planejamento virtual. Não era tão fácil como é hoje, né? Mas todos eu fiz com planejamento virtual. Então, no caso do Christopher, não foi diferente. O que a gente vê no caso dele, classe 3, eu fiz um avanço maxilar, um recuo mandibular, um giro horário e uma impactação posterior. É o simples que dá certo, né? Nessa época eu não era tão agressivo como eu sou hoje nas minhas movimentações. Então, sim, eu tinha resultados também mais discretos, né? Mas tudo isso tem a ver com curva de aprendizado, né? Um pouquinho do planejamento do Christopher, né? O planejamento dele da cirurgia. Aqui um pouquinho do antes e depois. Eu não costumo usar muito hoje essa foto, mas estava aqui na apresentação e acabei deixando, né? Eu gosto mesmo do antes e depois, vista, face, com todos os aspectos. Eu acho que é muito mais preciso. E esse é o depois, o pós-operatório de 1 ano do Christopher, tá? Então, Christopher aqui, de maneira séria. Dá um sorrisinho pra gente, Christopher. Muito bem. Se vocês observarem, vocês vão ver que, para mim, é um caso que, assim, não é um caso excelente, não acho mesmo, acho que é um caso razoável, acho que eu poderia ter sido melhor também, em vários aspectos aí. Ele estava indo em tratamento ortodôntico, mas eu acho que, para mim, a curva de aprendizado é um caso muito bom. Lembrando, eu comecei a operar agora, eu saí da residência, estou começando a operar os meus casos de cirurgia ortognática, né? Então, quando eu comparo o antes e depois, olha os padrões de foto um ano depois, como é que já estavam melhores, né? O antes e depois, antes e depois. E aqui tem um vídeo, não vai sair o áudio, mas eu quero que vocês vejam a dinâmica da face do Christopher, tá? Eu quero que vocês vejam como ficou o sorriso dele. Esse é o pós de 5 ou 6 anos que ele tá já, foi há pouco tempo que eu gravei esse vídeo, mas eu quero que vocês vejam como tá a dinâmica do rosto do Christopher, a fala, o sorriso, olha só que legal. É um cara que, assim, nesse vídeo ele fala que eu não sorria e hoje o sorriso faz parte de mim. Nós temos histórias assim todos os dias, né? Não tô aqui para fazer emocionar ninguém, mas vocês sabem as emoções que vocês passam no dia a dia, né? No consultório. Então, olha esse sorriso. Então, é sim uma cirurgia que eu coloco como sucesso. Ele é um cara muito grande, então eu consegui não deixar o queixo dele muito para trás. Eu deixei um perfil facial bem bacana. Ele é um cara bem alto, black power, negão assim, daqueles raiz mesmo. Então, eu acho que foi bem legal. Bom, esse aqui é o pós-operatório dele de 7 dias, tá? Eu tinha uma técnica muito mais invasiva, tá, gente? Ele aqui tá inchado, tá bem inchado. A gente consegue hoje, com a técnica, conseguir deixar isso muito, muito mais suave, esse inchaço. E uma coisa que eu sempre falo é que eu tinha certeza que eu precisava melhorar a minha técnica, eu precisava ser menos invasivo, eu precisava operar mais rápido, a minha cirurgia era um pouco demorada na cirurgia ortognática, mas sempre na minha cabeça eu tive uma coisa muito clara. Se eu tivesse 2 botões para apertar agora, que vai dizer assim, ó, doutor, a sua cirurgia vai ser minimamente invasiva, você vai ter uma pequena incisão, um pequeno sangramento, um inchaço muito pequeno, quase que imperceptível, mas o resultado vai ser 60%. E o outro botão fala assim, doutor, sua cirurgia vai demorar um pouquinho mais, a incisão vai ser maior, o inchaço vai ser maior pós-operatório, mas o resultado daqui 2 meses, 1 mês, 40 dias, vai ser 100%. Eu apertaria o segundo botão sem pensar 2 vezes. Então, logo, eu tenho como referência que o resultado é sempre a minha prioridade, mas a técnica tem que ser aprimorada, assim como eu aprimorei durante os anos, né? Hoje eu faço uma incisão menor, eu vou até mostrar para vocês aqui. Desculpa, esse aqui é ele inchado, tá? Eu acho que eu estava olhando na tela errado. Ó, tá um pouquinho inchado, não sei se eu passei isso. E eu vou mostrar para vocês como era, ó, terrivelmente terrível, né? Ó, você vê o sangramento muito grande, incisão enorme. Olha só o quanto eu criava de trauma nesse paciente, né? Mas, mais uma vez, eu tô aqui para mostrar a verdade para vocês. E isso
é uma curva de aprendizado. Eu estou aprendendo a operar. Eu acabei de sair da minha residência e estou começando a operar, né? Bom, então sobre planejamento e execução, é isso que eu falei para vocês. Eu acho que o planejamento, ele tem que ser muito bem pensado. Porque se você, por mais que você não tenha uma técnica apurada de cirurgia ortognática, se você tiver um planejamento muito bem feito, você seguir aquilo à risca, você vai ter resultado, você vai ter um bom resultado. Isso é muito importante. A execução é menos importante, doutor? De maneira nenhuma. A execução é muito importante. Mas eu sempre penso que o planejamento tem que ser muito, mas muito bem feito. Não é só como fazer, é o que fazer, né? Bom, a técnica que eu utilizo hoje é uma técnica híbrida, então eu não é a minimamente invasiva de cabo a rabo, eu uso alguns padrões da minimamente invasiva. Um dos que eu mais uso, que eu comecei a usar, foi principalmente a questão de infusão de soro, porque quando você vai ver sobre a técnica minimamente invasiva, ela tem diversos critérios, e uma das que eu mais uso é a infusão de soro baixa. A minha equipe anestésica que trabalha comigo, ela é muito afinada nisso, então eu consigo, não só anestésica, né, gente, anestésica, nutricionista pré e pós-operatória, fisioterapia, tudo isso é muito importante. E uma coisa é muito importante para você que quer operar cirurgia ortognática com cirurgia estética facial. O tempo cirúrgico tem que ser diminuído. Não adianta você operar uma cirurgia ortognática em 6, 8 horas e querer operar o nariz depois. Não vai dar certo. Você não vai ter muita referência, você vai estar com tudo ali muito demasiado, é muito tempo cirúrgico, então você tem que sim ter um tempo diminuído e não tem jeito, tá? Bom, planejamento virtual, isso aqui eu acredito que todo mundo já usa na prática, todo mundo já tem. Aqui eu faço um videozinho que mostra um pouquinho de como eu faço aqui na clínica, a gente faz as fotos, né? Não sou eu que faço as fotos, mas aí no vídeo eu quis aparecer que sou eu que faço, então eu que fiz. A gente tem o padrão certinho. Medidas, né, como todo mundo faz, a gente faz também. Eu gosto muito desse visual, eu gosto muito de testar, eu acho que isso é válido. O paciente estava emocionado, estava ansiosa, né, para a cirurgia. Escaneamento, muito importante também, né. Bom, e esse é o caso da Lorena, esse é o caso que eu estava fazendo aí, é o caso da Lorena. Lorena é uma paciente classe 2, né, a dificuldade de vedamento labial que ela tem também, um pouco dificultosa, ela faz um pouquinho de força para vedar esse lábio dela. Então, para o caso da Milena, esse aqui é um pouco do protocolo de fotos que eu faço, tá, gente? 3/4, eu faço sorriso natural, sorriso forçado, eu gosto de testar várias mímicas do paciente. Em sorriso, eu faço várias e várias poses também, olha para cá, olha para lá, para cima, para baixo. Então, essas não são as fotos de consulta, são as fotos de cirurgia. Então, as fotos de cirurgia, eu faço várias e várias. Com abridor de boca, basicamente, eu faço uma com a boca aberta, porque, principalmente como o caso da Lorena, que é claro aqui, desvio de abertura de boca, então eu quero estudar o que está acontecendo ali, por que está tendo esse desvio, né, em abertura de boca. Boca fechada, paciente levemente com a cabeça para cima, para a gente ver se tem algum problema de ió ou algo assim, né? E eu faço diversas fotos, gente, diversas fotos. Eu gosto de fotografar muito o paciente pré-operatório, porque eu gosto de ter esse padrão no pós também, tá? Bom, o planejamento virtual hoje, o que eu sigo, eu já estou entrando nos casos, só para mostrar o cronograma que eu sigo aqui para vocês, mas hoje eu faço com o Dr. Bruno Henrique, é de Ponta Grossa, é um parceirão, amigo meu também, bucomaxila, um cara competentíssimo, assim, um cara que eu tenho orgulho muito grande, e nós temos esse padrão de planejamento. O nosso padrão basicamente é o seguinte, eu mostro para ele o caso cru, fotos, planejamento, e eu mando tomografia, scanner, tudo que é para se montar. E eu quero que ele me passe a visão dele sem ter nenhum contato com a paciente. E eu chego ali com aquilo que eu já planejei na minha cabeça, com aquilo que eu já planejei, com o que eu tenho de queixo da paciente. E por que eu faço isso? Porque eu quero que eu tenha um conflito realmente de opções. E não que aquilo que eu faça ele coloque e tá tudo bem. Então, a gente faz isso já há algum tempo e tem dado muito certo. A gente tem muitos resultados muito bons, porque às vezes uma coisa que eu não vi, ele viu, e eu, às vezes, na verdade, muita coisa que ele não viu, eu tenho de informação. E a gente consegue unir isso muito bem para fazer os planejamentos dos casos, né? Então, no nosso planejamento, a gente sempre coloca diagnóstico, né, do paciente, nesse caso, classe 2, excesso vertical de maxila, deficiência anteroposterior de mandíbula. A gente fala um pouco sobre a questão do sorriso forçado, se tem problema de quente, se tem um ió, como eu disse. O que a gente vai fazer nesse planejamento cirúrgico, né, nesse caso, um avanço bimaxilar, oclusão anti-horária, movimentações, né,
como aqui na espinha nasal anterior, o quanto a gente vai fazer, todas essas referências são medidas também, são dadas, eu acredito que como todo mundo faz aqui, né, os contatos ósseos que a gente vai ter, isso aqui é uma coisa que ajuda muito a gente na cirurgia, muito mesmo, a ganhar ponto. Algumas questões aí de ponto B, pogônio, aqui as imagens, como ficaria isso aí no momento ali, eu gosto muito dessas imagens. Essa mentoplastia, por mais que eu planeje ela, aí aqui já é uma coisa minha, eu sempre faço clínico. Eu planejo, mas eu tenho uma base ali, mas eu sempre uso isso clínico. Eu gosto de fazer a mentoplastia de forma clínica. Eu acho que dá muito certo para mim, tá? Então, eu olho o perfil e eu digo, isso aqui tá bom, não tá bom. Então, por mais que eu tenha planejado o mento dela, né, 6 milímetros, mas se eu não me engano, eu devo ter avançado 8 ou algo assim, tá? Eu não me lembro de cabeça. Bom, oclusão intermediária, a gente vai começar pela mandíbula primeiro. Aqui as simulações, né, de antes e depois. Simulação de antes e depois. E aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo. Até eu peço desculpa, porque nesse caso aqui, não é que eu fui colocar que eu vi, a renderização da pele não tá tão boa, tá? Mas eu sempre deixo aquém esse pós-operatório. Eu sempre deixo aquém do que eu sei que eu posso entregar. Porque senão o paciente vai te cobrar em relação a isso, tá? Então, ele vai passar. Eu vou colocar até mais para frente aqui, ó. Que eu gosto de diminuir, ó, essa pele, tá vendo? A gente diminui a intensidade dela para eu mostrar como é que vai ser a movimentação óssea para o paciente. Exatamente. E aqui a gente vai agora para o resultado pós-operatório. Eu sempre vou tentar trazer para vocês os vídeos, porque eu acho que o vídeo dá uma mostra bem legal para a gente, tá? Ó, eu acho que ficou muito melhor do que no vídeo, né? Marcação de mandíbula, mento bem projetado, linha muito bem definida, né? Vedamento labial, olha como é que a paciente em repouso está muito bem, né? Então, assim, é um caso que eu fui muito melhor do que naquele vídeo, mas isso é proposital. Eu sabia que eu poderia ser melhor, porque os pacientes vão usar isso como referência, tá? O vídeo para eles parece que não, mas conta demais para eles, tá bom? Conta demais mesmo. Bom, mais um caso aqui de cirurgia ortognática, um caso simples também, tá? O caso que o simples daqui dá certo, né? Paciente já classe 3 também, já ainda, ó como é que minhas fotos já melhoraram, mas ainda no começo da minha jornada, né? A Lorena já é um caso mais atual, tá? Eu acho que esse caso da Edneia eu tinha até tirado, mas apareceu aqui. Mas, ó, perfil classe 3, vou passar bem rapidinho. Perfil classe 3, sorrisão pra gente aqui também. No caso dela não teve também cirurgia estética estética facial associada. Avanço maxilar, recuo mandibular, giro horário. Planejamento, aqui a gente vê todos os padrões, tudo que vai acontecer. Aqui os toques prematuros, isso aqui é muito, mas muito importante. Isso aqui faz com que a gente ganhe muito tempo. Eu sei onde eu tenho que desgastar antes mesmo de começar a cirurgia. E esse aqui é o depois do simples que dá certo, né? Paciente classe 2, face mais delicada, né? Agora em sorriso. Mais uma vez em sorriso. Como eu disse, para mim, esse é um caso mais simples, é um caso que a gente não inventou muita coisa, os avanços e os recuos não são agressivos, é uma coisa mais simples, mas comparando antes e depois, olha a diferença. Opa, passei rápido. Em sorriso, olha a diferença. Chegando mais perto para mostrar o sorriso, como melhorou. Olha essa foto, que legal, como trouxe mais, ela ficou mais nova, uma face menos agressiva, o perfil classe 3, ele tem essa coisa da agressividade, né? Agora, voltando aos meus casos mais atuais. Bom, Jonas. O Jonas é o clássico homem que usa a barba para esconder o queixinho lá atrás. Quando a gente olha o Jonas aqui, até aqui tudo muito bem. Mas quando a gente pega o Jonas e a gente tira a barba dele, a gente percebe que, na verdade, ele estava escondendo aqui uma coisa muito importante por baixo da barba, né? E o Jonas, ele é um cara, assim, muito medroso para cirurgia, muito medroso mesmo. Ele veio aqui várias e várias vezes antes de operar comigo. Ele é um cara que tem muito receio de operar, e ele veio também pela apneia obstrutiva do sono, né? A apneia obstrutiva do sono dele é uma das coisas principais. E quando eu olhei esse caso, eu falei, cara, eu vou jogar esse pulmônio lá na frente, porque é um caso que eu fico muito confortável em fazer isso. Então, vou mostrar o videozinho dele aqui também, do antes e depois. Ó, esse é o antes, esse é o depois. Por mais que tenha a barba desenhada, gente, eu quero que vocês vejam o avanço submaxilar que a gente conseguiu nesse caso aí, tá?
só cirurgia ortognática também. A respiração desse paciente melhorou, assim, absurdamente, absurdamente. Não tem comparação, né? Ele falou, Lucas, eu inchado, eu tava respirando muito bem, cara, muito bem. Então, para você ver a minha movimentação, mais uma vez, eu tenho movimentações agressivas. Eu me preparei para fazer isso porque eu gosto dessas transformações agressivas mesmo. Eu acho bem legal esse tipo de caso. Tá, Lucas, mas e as cirurgias estéticas faciais? Você falou só sobre ortognática até agora, e a cirurgia estética facial? Uma coisa muito importante deixar claro, enquanto eu estava operando as cirurgias ortognáticas, eu também estava fazendo as rinos, e eu confesso para vocês que a rino sempre foi, assim, a minha menina dos olhos, eu sempre gostei muito, eu sempre investi muito na rinoplastia, né, rino estruturado, enfim, tudo, qualquer codinome que a gente dê aí, mas eu investi muito nisso, e também na cervicoplastia. É lógico que lá atrás não era cervicoplastia, era lipopapada, a gente começa a perceber que a lipopapada não faz muita diferença, muito pouco. Aí a gente começa a falar sobre platismoplastia, e a gente percebe que o platismo também não tem força para segurar toda essa estrutura, e hoje a gente chega à cervicoplastia, né? Seja a cervicoplastia com ou sem retirada de pele, né? O lifting facial, mas a cervicoplastia hoje, ela mostra pra gente que a gente precisa mexer em estruturas muito maiores. A gente precisa mexer em digástrico, a gente precisa mexer em gordura profunda, a gente precisa mexer numa estrutura muito maior para conseguir um resultado legal, né? Então, enquanto eu estava operando as cirurgias ortognáticas, eu também fazia esses casos isolados de cervicoplastia e de rino, tá? Então, vou começar pela cervicoplastia. Aqui eu vou mostrar para vocês um caso de uma paciente de uma idade um pouco mais avançada, flacidez extrema na parte do pescoço. Então, a Carla se queixava muito do bulldog. Essa irregularidade da face, gente, é o que eles mais reclamam pra gente, os pacientes, né? Então, aqui, como eu disse, eu gosto muito de fazer foto com esticado, foto encolhido. Olha só como era essa foto que incomodava, tá? Era essa posição que quando ela olhava no celular incomodava. Então, eu gosto de fazer todas essas tomadas fotográficas, porque isso é muito importante para a gente entender o paciente. Olha o quanto de flacidez tem ali, o quanto de flacidez tem aqui. Esse aqui é um videozinho do pós-operatório dela também, eu vou mostrar as fotos já já. Mas olha como é que a gente consegue delinear tudo isso. Observa, a gente consegue manter isso tudo retinho, e quando a gente cria esse aspecto, tira esse excesso, estrutura, musculatura, a gente ganha o jogo, né? Ó, eu peço para ela esticar o pescoço. Eu quero que vocês vejam em todas. Ó, estica o pescoço. Abaixa o pescoço agora. Abaixa mais, cara. Abaixa mais. Eu quero ver isso. É exatamente esse o resultado que a gente tem que ter. Na internet, às vezes, a gente acaba tendo pessoas que querem ludibriar usando imagem, né? Mais deitado, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é importante que, para vocês, eu mostre a verdade no e cru aqui mesmo de como tá. Então, olha como é que a gente conseguiu um resultado bem bacana. Então, esse é o depois, né? Vocês viram o vídeo, mas eu vou mostrar a foto aqui também. E eu vou comparar, vou colocar lado a lado aqui, o antes e depois, para vocês verem a diferença, tá? Do quanto isso traz rejuvenescimento. Me perdoem também pela foto de olho aberto e fechado, desculpa. Do outro ladinho, a diferença. Olha quando a gente coloca cara a cara de um lado e de outro, né? E mais uma vez, cara a cara de um lado e de outro. O quanto a gente consegue um rejuvenescimento facial muito grande para essa paciente, só mexendo na cervicoplastia, mais nada, tá? Aqui mais um caso. Eu vou passar um pouco mais rápido para a gente entrar nas combinadas, tá? Esse é um caso de pós-operatório de 15 dias, né? Então, 15 dias daquela cirurgia. O dela cervicoplastia, retirada de excesso de pele também, tá? Nós fizemos. Olha como é que a gente consegue profundidade, consegue mudar essa estrutura de irregularidade que a gente tem, né? Olha como é que tá tudo no lugar. Essa paciente fez a blefaro também, né? Junto com a cirurgia. Aqui é um pouquinho do depoimento dela, falando que quando ela veio a primeira vez, ela achava que era uma coisa, e eu acabei falando que era outra, e ela ficou muito feliz com o resultado, né? Basicamente é isso. Aqui, um último caso da cervicoplastia isolada, tá? Opa, desculpa, passei muito rápido. Mas, ó, paciente de idade velha, mais avançada, paciente mais velha, muita flacidez de pele, muita flacidez de pele. Olha só, quando a gente faz o videozinho, pegando na pele, olha o quanto isso está desabado, olha o quanto a face está bem desabada, ó. Tá vendo? Bastante flacidez de pele. Esse é o pós-operatório. Então, olha como é que a pele agora está firme, reestruturação muscular interna, subplatismal também. Então, retirada de excesso de pele, nesse caso nós fizemos também. Então, olha como é que a gente consegue deixar isso tudo mais firme, né? Aqui a gente está falando também de cervicoplastia dissociada, ela está isolada, ela está sozinha, tá?
Olha esse sorriso, sorriso paga tudo, né? Agora, vamos falar sobre a rino. A rino, eu confesso que é a parte que eu mais gosto, eu sou apaixonado por rino, eu tenho uma demanda muito grande de rino aqui, quem me acompanha nas redes sociais vai ver que eu tenho uma demanda muito grande, principalmente de ortognática com rino, né? Então, eu tenho, sim, um amor enorme em falar sobre ela. Bom, aqui eu peguei a Ana, que fez só uma rino também, isolada, e o caso dela, a gente vê que, assim, ela é uma paciente baixa, uma paciente magra, ela é uma paciente toda pequenininha, e o nariz gera essa agressividade no rosto dela. Então, observe que como com uma cirurgia isolada, como a cervicoplastia, ou como agora, como eu vou mostrar da rina, a gente consegue alterar a face da pessoa muito. Imagina quando eu uno isso a uma das cirurgias mais poderosas para mim de estruturação facial, que é a cirurgia ortognática. Cara, eu posso fazer uma infinidade de coisas. Eu me sinto, quando eu olho uma face, eu olho o que eu posso fazer, eu me sinto quase que com superpoderes, assim, sabe, Laureano? Eu olho assim e falo, cara, eu consigo mexer nesse queixo, nesse nariz, eu consigo mexer nessa estruturação de lábio. Então, você tem muitas armas na sua mão, né? Então, aqui mais uma vez, ela sorrindo, quando ela sorria, era a principal queixa dela. Ela falava que isso era, o nariz dela parece que dobrava de tamanho, né? Aqui eu tenho o pós-operatório dela. Foi bem um pós-operatório recente, eu acho que dessa foto aqui, eu acho que eu tinha coisa aí de 30, 40 dias, não era muito tempo, tá? E olha como, só com o nariz, opa, passei rápido de novo, só com o nariz eu consigo trazer delicadeza para essa face, tá vendo? Olha o sorriso, vamos comparar agora, antes e depois. Olha como é que eu trago delicadeza para essa face, apenas com uma rina. Eu não mexi mais nada, não fiz mais nada. Os cílios dela eu sei que é exagerado, eu também falei para ela, falei, eu acho que é exagerado, tá gerando sombra nessa parte de baixo dos seus olhos, mas se ela gostava, a única coisa que eu pedi para ela não piscar muito rápido, porque senão ela ia levantar voo. Brincadeira, gente, é só para descontrair mesmo, mas é muito exagerado e eu não gosto de nada que é assim, nesse caso, exagerado nesse sentido, né? Então, olha quando ela sorria, como a gente conseguiu uma projeção de nariz muito bonita, bem legal, nariz delicadinho para essa paciente. Bom, aqui um paciente, um segundo paciente, uma pele negra agora, um paciente que tem uma pele mais média, não é uma pele grossa ainda, mas uma pele média, nariz agressivo também, ela já é uma paciente mais alta, mas não tão alta, mas olha como é que é agressivo de frente, tá vendo? Base alar muito larga também. Quando sorri, olha o problema, esse nariz parece que dobra de tamanho também. E esse aqui é o depois, né? Olha como é que eu trago delicadeza apenas mexendo no nariz. Eu não mexi mais nada, só mexi no nariz, e eu trago delicadeza para essa face. De frente eu trago delicadeza, sorrindo eu trago delicadeza, e quando eu coloco esses nariz um do lado do outro, eu consigo ver que eu trouxe uma delicadeza muito legal para essa face, tá vendo? Eu só mexi em nariz, não mexi em mais nada. Agora aqui eu vou mostrar alguns casos para vocês, mais videozinhos assim elaborados, né? É um videozinho que eu postei esses tempos atrás, ó, mais um narizinho com dorso mais alto, mais inchadinho. Eu gosto bastante de brincar com as imagens, eu acho legal isso, filmagem e tudo mais. Mas olha como é que esse nariz ficou bem delicado. Eu peço ao paciente sorrir para mostrar que a ponta não mexe. Olha como é que isso fica estável mesmo em sorriso, então tudo isso é muito estruturado, né? Aqui eu tenho o nariz negroide, é um dos narizes com certeza mais difíceis de operar, né? E como a gente consegue delicadeza. Geralmente, nariz negroide é enxerto costocondral, não tem jeito, tem que ser. Enxerto de costela, né? Para a gente conseguir resultados definidos como esse em nariz negroide é muito difícil só com cartilagem, porque na verdade, muitas das vezes esse paciente nem cartilagem tem, essa cartilagem é um papel, né? Então, para você ter resultados excelentes assim em nariz negroide, você precisa de uma técnica mais avançada, com enxerto costocondral. E agora nós vamos começar a entrar nos casos, tá? Nos casos que eu trouxe para vocês que são unidos ou são controversos, enfim. Já entrando para a reta final da aula. Mas basicamente é o seguinte, essa aqui é a paciente Carla, tá? O paciente Carla chegou para mim e ela falou bem assim, falou, doutor, eu quero fazer uma lipo e a gengivoplastia. E quando ela falou, eu olhei as fotos dela, eu olhava para ela, ela falava e aquilo na minha cabeça não fazia nenhum sentido. Falei, gente, lipo e gengivoplastia? Não, não é isso. E eu tenho uma frase que eu digo sempre aqui, que é o seguinte, eu confio muito naquilo que eu vejo. Eu confio naquilo que eu vejo. Então, quando eu olhei a Carla, eu falei para ela, falei, Carla, o seu problema não tá nem na gengivoplastia, não tem que fazer aumentar seus dentes, e nem na lipo, nem na papada. Eu falei, eu vou simular para você, tá? Eu vou pegar o seu caso e eu vou fazer uma gengivoplastia agora aqui para você. Ó,
Observe como esse dente ficou grande, virou um dente quase que de cavalo, assim, eu não acho isso bonito nunca, eu não acho isso belo. Eu vou aproximar para vocês verem. E eu fui muito generoso aqui, tá, gente? Eu deixei uma linha ainda de sorriso rosa. Se eu quisesse, eu tinha que ainda levar essa gengivoplastia muito mais para cima ainda, né? Então eu não acho que o problema dela é da gengivoplastia, não acho mesmo. Quando eu olho ela de perfil, eu também não acho que o problema dela, o principal, tá na papada. Eu acho que ela tem uma falta de mento. Só que observe, o caso dela é um caso que para mim é um dos mais complicados de planejar, porque ele é contraditório. Ela tem uma aparência de perfil classe 3, mas ela tem um queixinho recuado, então a gente precisa tomar muito cuidado nas movimentações que a gente vai fazer para não piorar o caso da paciente, né? Então, no caso dela, como eu disse, ó, ela tem essa convecção, essa conversão assim, né, para lábio, deixando o mento mais para trás. É um dos casos que eu queria também operar esse nariz, tá olhando agora aqui, mas ela acabou não fazendo por questão financeira. Mas nesse caso, o que eu planejei para ela? Eu impactei e eu avancei maxila, tá? Eu fiz um recuo de mandíbula quando eu fiz o giro, tá? Então, no giro, para avançar e impactar, eu acabei levando um pouquinho a mandíbula para trás e avancei o mento. E com essa movimentação, eu consegui um resultado bem bacana. Agora, é uma pergunta muito clara. Na verdade, eu vou fazer essa pergunta já já. Bom, na Carla, nós fizemos, então, impactação maxilar, um avanço de maxila também, um recuo mandibular, um giro horário, um avanço e down do mento, e eu não fiz lipo de papada, eu não fiz gengivoplastia na Carla, tá? Eu vou mostrar primeiro esse videozinho de pós-operatório dela aqui. Vocês não vão ouvir o áudio, mas no áudio, basicamente, eu estou falando aqui que essa distância que ela tinha era muito pequena, ela se queixava da papada. Ó, como é que fica reto. E eu vou mostrar o caso dela em pós-operatório, tá? Ó, verdade nua e crua. Celular mostrando ela como tá no ao vivo, tá? Olha o quanto a gente conseguiu sem nada de lipoaspiração. Agora, olha o poder da face da Carla de frente. Olha o sorriso e olha agora. Olha como, com a cirurgia ortognática, a impactação de maxila, os movimentos certos, aumentando principalmente essa questão vertical do rosto dela, como eu dei poder para o rosto da Carla. Eu acho o rosto dela depois muito mais feminino, muito mais bonito. Eu tirei aquele aspecto de bolacha, sabe? E, gente, aqui não tem segredo. Basicamente, eu achava que não era aquilo que ela queria. O que ela queria era ela queria chegar no resultado, mas ela não sabia como. Olha o sorriso dela. Não foi feito nada de gengivoplastia. E olha como isso é natural. Eu até acho que agora ela poderia fazer, tá nessa região aqui mais posterior, ó, ela pode fazer uma gengivoplastia, porque isso vai potencializar muito o caso dela, de verdade, mas eu não acho que, a princípio, o caso dela era isso, tá? Quando a gente olha de lado, mesma coisa. Eu resolvi o problema que ela tinha de papada sem mexer na papada, sem aspirar a papada, sem fazer uma cervicoplastia, nada do tipo. E aqui que entra aquela frase que a gente escuta muito, principalmente nos congressos, né? Para quem tem martelo, tudo vira prego. E é isso que é muito importante que a gente entenda. Quantos profissionais não pegariam o caso da Carla, por exemplo, e fariam com certeza uma gengivoplastia, uma lipo de papada? Vários. Você ia entregar para ela um resultado que ela não queria. Ela queria o resultado, mas ela não sabia como chegar nesse resultado. Então, no caso dela, eu tenho certeza que muitos profissionais fariam e não ficaria bom mesmo, porque o problema não estava ali, né? E nós temos também quando o paciente não quer fazer ortognática. E aí eu vou trazer um caso para vocês aqui, que para mim foi um caso muito legal, que é o caso do Elvis. Ele não é aqui da minha cidade, né? O Elvis é o seguinte, não é o Alexandre de Moraes não, viu, gente? Aqui é o Elvis mesmo. O Elvis, ele chegou para mim, é um cara também, assim, claramente ortognática, claramente, não precisava de exame para saber que é a ortognática dele. E aí ele falou bem assim para mim, falou, doutor, é o caso daqui a 40 dias. Eu falei, então, Elvis, você tá no lugar errado então, vai pro spa, e depois, cara, que você casar, passar sua lua de mel, aí você vem que a gente resolve o seu caso. Ele falou, não, doutor, eu quero fazer minha cirurgia para casar bem. E assim, ó, eu já pesquisei e eu não faço cirurgia ortognática. Eu não quero fazer cirurgia ortognática. Eu tenho medo, eu não vou fazer, não quero fazer, mas eu quero que o senhor me ajude em relação ao aumento. E em relação à mandíbula, né? A mandíbula, ele é um cara grande, forte, assim, ele é dono de academia e tudo mais, é um cara bem musculoso mesmo, assim, quase um armário. E aí eu falei assim, Elvis, eu preciso que você entenda que o seu caso é cirurgia ortognática, ponto. Agora, você está disposto a abrir mão do resultado de 100% para ter, às vezes, 30%, 40% e a gente não operar ortognática? Se sim, eu topo fazer o seu caso. Se não, não. Então, no caso dele, ele falou que não ia fazer,
Nós operamos ele, né, na verdade, 40 dias antes do casamento, então nós fizemos o avanço e o daudumento, nós fizemos a cervicoplastia, no caso dele também, e eu fiz uma rotação de retalho do platisma. Lucas, rotação de retalho do platisma, exatamente isso, e eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, no caso do Elvis, que até quando eu comecei a fazer o planejamento dele, uma coisa que eu faço muito é que eu gosto muito de ser visual, eu gosto de testar as coisas, né, na questão visual das fotos e tudo mais. Quando eu pego o caso dele e eu tiro a parte da mandíbula, eu começo a ver que ele tem uma boa maxila. Então, isso para mim é um ponto positivo. Legal, eu tenho uma boa maxila, eu consigo mudar o perfil dele só no mento. Mas qual é o problema da parte mental? São vários. Primeiro, o mento é muito pequeno, a parte óssea é muito pequena. Se eu avançar e fizer um down dessa mandíbula, desse mento, eu posso criar para ele um efeito de queixinho de bruxa, porque ele já tem um pouco disso, assim, sabe? Então, não era nada fácil. Então, o que eu pensei? Eu vou pegar o retalho desse platisma e eu vou conseguir contornar e ganhar mais um pouco de projeção nesse mento. Então, eu consigo compensar aquilo que eu não consigo fazer só de forma óssea, né? Então, ó, eu tenho um osso pequeno também. E, basicamente, a rotação de retalho de platisma, gente, é o seguinte. A gente, quando vai fazer a platismoplastia, a gente começa de cima para baixo, né, ali, para fazer. A gente retira quase que uma cunha, para tirar isso e acessar o de gástrico e depois fechar tudo isso, né? Tirar gordura profunda, gordura lateral, enfim. Nesse caso, fica mais complexo porque você tem que começar de baixo para cima. E isso tem que ser paralelo, para a base não ficar curta, porque você está falando de irrigação aqui, né? Você tem que ter irrigação também. Então, o que a gente faz? Deixa paralelo, faz essa incisão de baixo para cima, rotaciona, e aí é importante também a gente pegar a gordura profunda junto com esse retalho, então a gente vai deixando a gordura aderida, e a gente faz essa rotação, né? Eu pego, passo um pontinho pelo queixo, passo no platisma, volto no platisma, passo no queixo de novo, e eu posiciono isso nessa região depois de ter feito a mentoplastia, né? E aí, basicamente, ela fica desse jeito. E a gente sutura, essa sutura a gente tira com mais ou menos uns 7 dias ali, essa sutura externa, só para deixar isso bem fixo nessa região, né? E aí eu vou mostrar para vocês o antes e depois dele, com o pré-wedding dele. Vocês vão ver aqui a diferença de 20 dias de cirurgia, que foi o pré-wedding, e depois 40 dias, que foi o casamento, tá? Então, olha no pré-wedding como eu acho que está inchado ainda, está hiper projetado. Eu não acho que aqui está o perfeito ainda, mas eu sabia onde eu queria chegar. E aqui é a foto do casamento, é o vídeo do casamento dele. Então, eu pego o vídeo do casamento e eu dou vários zooms, assim, tá? É que eu não fiz a foto final ainda do Elvis, mas eu queria mostrar esse caso para vocês. Ó, eu vou dando zoom várias vezes. A imagem final é perfeita, vocês vão ver. Pegou bem certinho. Olha como é que ele é grande, é um cara parrudo assim mesmo. Essa é a imagem, ó. A imagem que ele tá estático, e aí o cameraman me ajudou a montar essa aula, porque se não tivesse essa imagem não tinha como trazer para cá, né? Mas olha como, mentoplastia, cervicoplastia, rotação do retalho do platisma, como eu consegui compensar algo que para mim era cirurgia ortognática muito claro, muito claramente era cirurgia ortognática, tá? Lucas, esse é o resultado 100%? Não é, lógico que não é. Mas eu consegui entregar para o paciente com aquilo que eu tinha de armas. Se eu tivesse só uma ferramenta, se eu tivesse só martelo, viraria tudo prego. Mas é justamente isso que aconteceu. Eu peguei o caso dele e com as armas que eu tinha nas minhas mãos, eu consegui transformar o caso dele, né? Bom, vou passar bem rápido os próximos casos aqui, para não ficar muito maçante. Thalícia também, queixa dela era, o que incomodava ela, né? Era a papada, nariz e a testa. Eu não faço testa e aí tem que encaminhar para o Fromer. Falei para ela que eu não fazia testa, mas que eu achava que o terço dela inferior era muito curto, né? Então, eu falei para ela que quando a gente compensasse luz e sombra da parte do queixo, a gente ganharia o jogo da testa. O nariz, eu falei para ela que era bonito, mas ela queria operar, ela queria deixar mais delicado, e essa papadinha aqui incomodava ela muito. Então, eu faço as medidas no caso dela, e pasmem, quando eu olho o caso dela, o terço superior dela é o menor terço da face. Então, quando eu coloco, por exemplo, essa mesma medida aqui, ó, olha o quanto falta para chegar no nariz. Então, opa, deixa eu voltar aqui. O quanto falta para chegar no nariz. Então, esse terço inferior dela era o maior terço que ela tinha. E eu queria alongar isso. Se eu fosse seguir a proporção do terço, basicamente eu teria que diminuir esse terço inferior. E eu não fiz isso. Eu não fiz isso por quê? Porque eu confio naquilo que eu vejo, né? E eu tô vendo que eu preciso alongar isso. E uma coisa que eu tenho muito claro na minha mente, os padrões e as proporções me guiam, mas nunca definem a minha ação, tá? Quer ver um exemplo disso? Eu quero que você aí que está assistindo a aula, nós temos um paciente um feminino, chegou aqui, uma paciente delicada, e nós precisamos escolher um desses dois narizes para colocar nela para ficar bonito. Você acha que para uma paciente mulher,
o mais legal seria colocar o nariz como este de baixo, mais delicado, menor, mais definido, ou como o de cima, um nariz mais agressivo, com um dorso mais alto, mais masculino. Qual desses dois você escolheria? O de cima ou de baixo? Pode responder aí para você mesmo. Eu tenho quase certeza que 80 ou 90% da galera aqui respondeu de baixo. E eu vou mostrar agora o dono, quem é dono desses narizes, tá? E aqui, gente, eu não tô falando sobre política. Não tô falando de política, eu prometo. Mas não tem como falar que a Dilma é bonita. A Dilma não é bonita, gente. Mas o nariz dela é. Olha como algo isolado não define um contexto. Olha a Gisele Bündchen. Tem como falar que essa mulher é feia? Impossível. Mas olha o nariz dessa mulher. É feio. Se a gente analisar ele por só o nariz, é feio. E não tem como falar que essa mulher é feia. Ou seja, uma coisa isolada não resolve o meu problema. Eu preciso ter um contexto ao meu favor. Então, no caso dela, eu faço a medição do mento. Eu tenho um padrão aqui também, né, que é aquele de dividir essa parte inferior ainda em 3/3. E esses 3/3, você tem que ter mais ou menos 66% ou 70% da testa, né? É outro padrão que a gente usa para o planejamento. Outra coisa que eu uso, Andrews. Andrews é um ortodontista e ele criou uma classificação e ele fala que quando a testa é mais inclinada, eu consigo avançar mais o mento. Quando a testa é mais reta, eu não posso passar muito, porque senão eu vou dar um perfil classe 3 para esse paciente. Então, usando tudo isso que eu tenho de arsenal, de informação, eu fiz um avanço do mento, cervicoplastia, eu fiz a rino dela e esse foi o resultado final. Tá? Quero que vocês reparem no queixo, olha o contorno facial que lindo, o pescoço como ficou bonito. O lábio eu acho exagerado, tá? Mas ela não fez o preenchimento aqui na clínica, né? Eu acho exagerado. Mas todo o perfil ficou bonito, né? Olha a fratura baixa do nariz, como é importante também. A fratura baixa, ela ganha o jogo. Aqui é o pós-operatório da Thalys. Eu vou passar também, porque eu já quero mostrar para vocês a comparação. Olha o poder da face quando a gente alonga esse terço. Eu alonguei o terço e essa face ainda está proporcional. Por mais que esse terço inferior já era maior, eu consegui aumentar isso porque os meus olhos, eles não me enganam. Os meus olhos mostram exatamente o que eu quero fazer. Eu treinei meus olhos para isso, né? Então, olha a lateral, como é que o nariz também ficou mais delicado. Bom, essa aqui, o paciente, ela está um pouquinho mais inclinada, né? A foto não foi feita de forma correta, mas dá para ter uma noção de antes e depois também. Uma brincadeira que eu fiz aqui, usando a IA, peguei o Edward, né, para falar sobre cirurgia ortognática e pedi para a IA mostrar para mim como seria se ele fosse respirador oral na infância e adolescência, né, em vez de um respirador normal. Ele teria face alongada, queixo retraído, pálpebra caída, lábio entreaberto, maxila menos desenvolvida e o nariz mais estreito. E a IA me disse que o Edward seria assim. E eu acho que ele não seria ator se ele tivesse sido respirador oral, viu? De ladinho, pelo menos não esse galã que ele é hoje, né? De ladinho aí, ó, a gente consegue ver que ele tem algumas deficiências também, se ele fosse. Lucas, mas é uma IA, como é que você sabe que isso expressa a realidade? Porque é exatamente assim que meus pacientes chegam aqui. Olha só como é que a gente tem essas mesmas características nos nossos pacientes. Essa é a Jéssica fez, é também o perfil classe 2, vou passar mais acelerado, nós já estamos vindo para o fim aqui, senão o Laureano vai me brigar comigo aqui. Ó, mais uma vez, impactação, giro horário, avanço do mandíbula, avanço do aumento, rino, e aqui um videozinho do pré e pós dela. Antes e depois. O impacto é grande porque a gente mexe em muitas estruturas. Antes e depois. Bom, passando mais alguma vez aqui, vou passar rapidinho, porque eu já estou terminando, tá? Aqui é o nosso último caso, tá? Último caso da série. Essa paciente, ela fez as 3 cirurgias, cervicoplastia, rinoplastia e cirurgia ortognática, tá? Ela tinha apneia obstrutiva do sono, se queixava muito da papada, muito do nariz, caso complexo, o nariz é muito grande, a papada é muito grande, né? Então, quando a gente olha a paciente, não é um caso simples de resolver, né? Eu operei essa paciente, eu acho que tem uns 6 meses, mais ou menos, não tem mais do que isso. Fiz um avanço maxilar, avanço de mandíbula, avanço de mento, cervicoplastia e rino. E esse é o pós-operatório da paciente Fátima. É uma paciente também que não é da minha cidade, ela veio de fora para operar, né? Olha só o contorno cervical, como a gente conseguiu entregar para ela, sorriso. E aqui a gente compara o antes e depois, né? Antes e depois. O antes e depois em 3/4. Antes e depois de sorriso. Antes e depois 3/4 novamente. E do outro lado, tá? Bom,
Para terminar essa palestra, Loriano, eu queria falar que cirurgia é coisa séria, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns casos que eu recebi, casos que eu recebo diariamente, eu tenho certeza que vocês também recebem casos assim. Gente, a gente precisa, como a Loriane falou no começo dessa palestra, lutar com seriedade em relação à cirurgia estética facial. Isso aqui são cirurgias feitas por pessoas despreparadas. As pessoas não estavam preparadas para fazer, não estavam preparadas para resolver as complicações, tá? Esse caso é um caso de uma paciente que veio para mim com o nariz mutilado. Ela operou com cirurgião plástico em BH, tá? Ela passou comigo, hoje ela mora aqui na minha cidade, e foram 2 cirurgias para a gente conseguir chegar nesse resultado aqui. Também, mais uma vez, toda a reconstrução a gente faz com enxerto costocondral. Eu não acho que esse nariz está perfeito, mas é o perfeito com aquilo que eu podia dar para ela. É o nariz normal. Ela, no dia que chegou para mim, ela não tirava a máscara nem para mim. Ela falou, não, doutor, calma, deixa eu contar minha história primeiro. Então, para você ver que é um complexo, assim, de forma absurda, né? Eu tenho outro caso, que é o caso do Alisson, por exemplo, um caso também de necrose columelar. Esse foi um caso operado por um dentista também. O outro foi um cirurgião plástico, esse é um dentista. Então, quando ele chegou para mim, ele chegou assim, um caso complexo pra caramba, um dos mais complexos que eu tive para reconstrução. Esse é o pós-operatório de 7 meses desse nariz, né? Mesma coisa, não é um nariz perfeito, não é, mas é um nariz que eu consegui devolver esse cara para a sociedade e ele tem um nariz normal. E aqui eu digo exatamente isso. Eu digo que essa pessoa que operou não estava preparada nem para fazer cirurgia, nem para resolver a complicação. Algumas fotinhas aleatórias. Aqui é um pouco da minha residência, Laureano. Até voltar aqui, ó, um pouquinho da estrutura. Alguns momentos com o FaceTime, eu fiz questão de colocar essas fotos aqui, ó. Eu, você, Giovanni Ruaro, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, nós estávamos ali conversando sobre rinoplastia. Esse dia, para mim, foi um dia muito marcante. O Alfaro, um cara que eu citei aqui, que a FaceTime deu oportunidade de conhecer, Milouro, vai estar de novo aqui no Brasil. Esse cara é espetacular. Esse Nianto cara, ele é um cara que rompeu muitas barreiras por nós, é um cara que eu admiro demais como pessoa, como cirurgião, né? Alguns outros profissionais que eu tive contato, Fábio Sato, um cara que já veio aqui em Rondônia operar algumas vezes comigo, artroscopia, Romualdo e Elcio são da chefia ali do Sírio-Libanês, né? Caras que eu também tenho uma amizade muito grande, o Romualdo já veio diversas vezes operar comigo, artroscopia aqui também, então são caras que eu tenho como amigos, né? O Wolford é um cara que eu conheci esse ano, tive a oportunidade de tirar essa foto aí lá no rooftop de onde a gente estava. Christian Cordeiro, Laureano, esse cara mudou a minha concepção sobre nariz. Ele fez a minha mente a mesma coisa que o Mirko Raffaini fez em 2017. Ele fez assim, ó, pum. Esse cara é um artista, é um artista. Eu fiquei com ele ali no Equador e eu vou falar para você que ele é um cara, assim, sensacional. Outros cirurgiões plásticos que eu acompanhei, Dr. Celso, ele é especialista também em nariz e ele faz a retirada do próprio enxerto costocondral para fazer as reconstruções de nariz. Esse aqui é o Dr. Krulig. O Dr. Krulig também opera nariz, é um cirurgião, ele é venezuelano, cirurgião plástico também muito renomado, é um cara, assim, muito famoso na área plástica, né? Não, na bucomaxila não é muito conhecido, mas na área plástica é um cara muito conceituado. A minha família, essa aqui é minha esposa é dentista, é médica também. Então, assim, eu sou um cara feio, mas eu não sou bobo. Eu casei com uma mulher bonita, né? Aqui um pouquinho dos meus hobbies. Eu jogo tênis, eu toco desde criança. Eu jogo beach tênis também, Laureano, mas eu não coloco aqui porque eu acho que pega mal, né? Beach tênis não tem uma forma muito boa. Aqui um pouquinho dos meus cachorrinhos. E esse aqui, Laureano, é o perfil mais bonito que eu fiz na minha vida, cara. Com certeza os meus gêmeos, a Lívia e o Arthur, eles têm 5 mesezinhos, então, com certeza a maior riqueza que eu tenho na minha vida são esses dois aí. Vem em dose dupla, as madrugadas são bem tranquilas, viu? Aqui a Livinha, aqui o Arthur. Esse aqui é o sorriso para quem gostou da palestra do meu papai, e se alguém não gostou da palestra do meu papai, e aqui uma fotinha mais atual, e eu entrego para você, Laureana, agradecendo a oportunidade e dizendo essa frase. Abre seu sorriso, descubro nele a perfeição que faz de minhas mãos um instrumento. Cara, eu tenho certeza que quando eu conheci vocês, eu me juntei a pessoas excelentes. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, Lucas. Excelente aula, maravilhosa. Eu não estou te escutando, viu, Laureano? Eu acho que é o meu... Aí, agora eu tô. Eu acho que seu áudio está fechado. Aí, isso. Agora tá. Bom, parabéns, Lucas. Foi maravilhoso. A tua aula foi excelente. Acho que é esse tipo de coisa que a gente tem que buscar, né? Eu acho que gostei muito da sua aula, mas gostei muito também de você ter mostrado
as pessoas que você visitou, o seu caminho, para não dizer que o conhecimento ele é rápido, ele é... Não. Não, ele é uma curva, né? Uma curva é um caminho, né, que demora, que tem tempo, que precisa de dedicação. Eu acho que isso é um recado que você deu aí muito grande, e eu acho que não existe atalho. Sim, Não custa nada exatamente. fazer a coisa direito. Então, assim, parabéns. Não sei se a galera quer fazer alguma pergunta, o pessoal quer... Ô, gente, eu fico à disposição aí, o que quiserem fazer. Só não faz pergunta difícil, né, Lorena? Como é que você, enquanto o pessoal fica se animando para fazer pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. Fechado. Como é que você conseguiu, quando você faz cirurgia ortognática e rinoplastia, você conseguiu equalizar esse tempo cirúrgico? Assim, como é que você faz hoje? Você tem alguma... a cirurgia, a gente sabe que cirurgia, a gente precisa de um treinamento para acelerar isso, mas, e às vezes a gente tem problema na cirurgia e tal, mas quando a gente junta outro procedimento, alguma dica, alguma coisa que pudesse acelerar isso? Legal. Bom, Laureano, é assim, eu me juntei a pessoas que faziam também de forma menor esse tempo. Porque o que acontece? Eu tinha uma média, quando eu comecei a operar a cirurgia ortognática, de uma média de mais ou menos 5 a 6 horas para operar maxila, mandíbula e mito, né? Então, isso era muito lento e eu precisava melhorar. Como que eu melhoro isso? Eu preciso acelerar esse processo. Então, eu sempre acompanhei pessoas que tinham esse processo mais acelerado, porque é basicamente assim que funciona. Se você quer chegar naquele resultado, você tem que se juntar aquelas pessoas que fazem essa mesma coisa. Logo eu entendi que eu não conseguiria, num curto espaço de tempo, ser minimamente invasivo assim. Então eu precisaria de uma incisão maior, não que eu sou agressivo como eu era antes, né, naquela incisão de fora a fora quase ali, né, ela é for 1,5, o pessoal brinca aqui em Rondônia, né, que é muito grande, mas eu sabia que eu não podia ser porque eu preciso ser muito, muito rápido também. E outra coisa que me deu isso foi o volume. O meu volume de cirurgia ortognática foi crescendo exponencialmente, e isso foi me dando treinamento. Então, quanto mais eu operava, quanto mais eu fazia, mais rápido eu ficava. Hoje, eu tenho uma média de mais ou menos 3 horas e meia que eu opero cirurgia ortognática. Isso é ideal. Então, por exemplo, o caso da Fátima, eu operei a ortognática dela bimaxilar, operei a rino dela e operei a cervicoplastia, aí sem retirada de pele, só cervicoplastia mesmo, e eu consegui fazer isso em mais ou menos 7 horas, 6 horas e meia, 7 horas. Então, é tudo muito orquestrado, não tem brincadeira, é tudo muito sério, tudo muito cronometradinho, existe uma troca de tubo, porque nesse caso não dá para fazer a submentual, porque eu vou mexer na parte cervical, então não tem como fazer a submentual. Então essa troca de tubo é muito bem ensaiada, porque o paciente já está operado ortognática também. Então eu acredito que é isso. Nada substitui treino. Eu consegui diminuir esse tempo, porque eu entendi que eu tenho que ser mais rápido, e aí eu diminuí. Agora, uma coisa é verdade. Quando eu não tenho que fazer cirurgia estética facial associada à ortognática, eu também vou para a cirurgia mais descansado. Eu acho que eu aproveito mais no sentido assim, eu papeio um pouquinho mais, eu converso um pouquinho mais, eu descontraio um pouquinho mais, porque é só uma ortognática. Então eu consigo passar meia hora, 40 minutos e não vai ter problema. Já com as cirurgias estéticas faciais, a gente não pode passar esse tempo. Esse tempo é crucial. Com certeza, com certeza. Eu passei por isso também um pouco, e quando comecei a gente fazer cirurgia ortognática com rinoplastia, né, eu não fazia rinoplastia, quer dizer, eu ainda não faço, só, e aí acaba que alguns parceiros que vão trabalhar não têm, às vezes você pega para fazer a rinoplastia, demora um tempasso para fazer, tá? E acaba não sendo Sim, legal. Hoje já está melhor e a gente já consegue fazer uma coisa sim, mais sim, interessante. Mas, sim. assim, é importantíssimo. Eu acho que cirurgia é tempo, quer dizer, não é para fazer a coisa correndo, mas também não é para perder tempo. Então, assim, otimizar é Exatamente, muito importante. Não sei se exatamente. chegou alguma perguntinha aí, o pessoal tá com... Se tiver, eu estou à disposição. Se tiver algum colega nosso aí, quiser dar um salve. Né? Alessandro, acho que não teve condições de entrar. Assim, Ele manda eu uma acho... mensagem aqui Tá antes. mandou aí? Eu acho o trabalho, Lucas, é maravilhoso, ele está muito legal. A gente tem visto Obrigado, mano. pessoas como você da América Latina inteira, e é esse tipo de, de, trabalho que a gente quer ver. Deixa eu fazer outra pergunta, saindo um pouquinho da parte técnica.
Como Sim. foi a introdução desses procedimentos do ponto de vista de relacionamento com os colegas? Aí você falou de cirurgião plástico aí, que você tem uma relação. Sim, sim, sim. Sim. Então, eu confesso que assim, é da melhor forma, né? tá, eu confesso que no início foi difícil como para todo mundo, né? O que falou por mim, Laureano, foi os meus resultados e a minha reputação. Eu falo que a minha reputação falou por mim, porque o que acontecia? Quando eu começo a fazer, eu recebo muita pedrada e tudo mais, mas quando começa a vir os resultados e a gente tem embasamento para isso, e aí eu também não sou bobo, né, Lorena? Por exemplo, minha esposa, ela é dentista e logo que ela se formou, ela começou a fazer especialização, mas o sonho dela era fazer medicina, e eu vi uma porta nisso também. Eu falei, ó, faça medicina então, amor, porque a gente vai conseguir montar uma equipe forte, porque a gente acaba tendo um respaldo, né? Por exemplo, hoje a minha esposa é médica e dentista. Então, dentro do centro cirúrgico, a gente tem um respaldo, inclusive, de registro mesmo em relação a isso. É lógico que a gente luta, né, para essa legalização de tudo que a gente está lutando, mas existe uma briga aí muito grande ainda, e não é na minha região, eu falo que eu sou muito privilegiado aqui, né? Eu até estava conversando um tempo atrás com o Giacomi, e ele falou que ele vive o mesmo lá. Eu faço aqui as rinoplastias, eu faço aqui as cervicoplastias, eu tenho uma amizade muito grande com cirurgiões plásticos aqui da minha região, então hoje é muito mais fácil. A inserção, ela não foi com os 2 pés na porta. Foi grãozinho por grãozinho, grãozinho por grãozinho. E eu confesso que eu acho que a chave mudou, Laureano, quando começou a ter os problemas e eu virei um solucionador de problemas e não um criador deles. Eu acho que essa foi a hora que a chave virou, porque aí eles começaram a me olhar o seguinte, cara, se tem bucho, o Lucas resolve. E aí foi a hora que eu percebi que o olhar dos profissionais mudaram em relação a mim também, entendeu? Porque eles começam a entender que eu sou uma referência para resolver problema e não para causar um, né? Que bom. Não, cada um que vai contar a sua história, mas assim, é mais ou menos isso aí mesmo, acho que você está certo. E a gente está, sabe, eu tenho uma opinião muito, muito pessoal em relação a isso, é sentimento, não é certeza. Mas Sim. o grande problema do médico não é o bucomaxilo que vai fazer isso, sabe? Não é. É o Não. cara que faz errado, é o cara mal formado, é o cara. Não é contra. A gente tem, como bucomaxilo, né? Como profissional que formou, que a gente tem um respeito muito grande deles. Né? Sim, sim, com certeza, eu percebo isso também. E uma coisa é muito legal de falar, Lorena. Ó, o Delcio levantou a mão aí, que legal que você está aí, Delcio. Que legal. Mas, ó, uma coisa que é muito importante, todas as minhas cirurgias de rinoplastia, elas são hospitalares, anestesia geral, porque eu não negocio isso, eu não faço isso em consultório, eu faço tudo em hospital, então eu acho que isso mostra para eles também seriedade em relação a tudo isso. Cara, que prazer te ver, Deus, como é que tá seus neném, cara? Fala, mestre. Como é que tá? Parabéns, tudo bem, professor? Prazer. Prazer, irmão, tudo bem? Tranquilo? Pô, primeiro parabenizar esse cara espetacular que é o Lucas aí, tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Tive a oportunidade de conhecer ele junto com o Bruno, com o Charles no congresso, no FaceTeams. E tem uma pergunta para fazer, Lucas, que, legal. Cara, eu tô entrando agora nessa área de estética, né? Já sou formado desde 2019, igual você, na Bucomaxila, aqui em Curitiba. E a minha dúvida, cara, é com relação... Eu não sei se você postou algum caso, eu não prestei atenção, estava com a minha filha aqui, algumas coisas ali acabou passando batido. Mas você teve algum caso de fazer a ortognática junto com a rinoplastia? Eu tenho diversos casos, Delcio. Eu vou te falar que hoje, cara, eu mais opero combinar... Vai, meio a meio, para não mentir às vezes um pouquinho, né, que ele fora um e-mail, mas meio a meio, cara, porque a maioria das pessoas que me procuram, elas já procuram porque querem fazer rinoplastia junto, entendeu? Tem alguma preocupação com o nariz, então, eu acho que quase que meio a meio. Eu opero muito mais combinado com o nariz do que com cervicoplastia, muito mais. Legal, e como que é essa dinâmica, cara, de operar a maxila, ter a questão na base ali do septo nasal, ali não dá aquele medo durante a cirurgia? Não sei como que é a questão do planejamento, assim, como que funciona junto com a rinoplastia combinada ali? O nariz, ele é artístico, cara, o nariz não tem boca, a gente planeja a cirurgia ortognática. O nariz, eu confesso para você que eu vejo como ele está e opero. Agora, como você acompanha o caso da paciente desde o início, você tem como saber como era e como se transformou. Você sabe o que é edema, o que não é, né? Tem vários princípios muito importantes que a gente precisa seguir ali para não ter esse edema exacerbado no nariz também, né? Principalmente na hora de soltar septo do vômer ali na hora da maxila. Então, tem alguns critérios que você precisa seguir e isso é uma curva de aprendizado, não tem jeito.
Mas eu vou te confessar uma coisa. Hoje isso não acontece mais, mas já teve casos de eu suspender o nariz depois de uma ortognática. Porque hoje, como eu te falei, hoje eu sigo tão bem esse espaço que eu não tenho mais esse problema, é muito tranquilo. Mas já teve um caso, ó, veio na minha mente muito fresco aqui. Um caso que eu operei maxila aqui, eu já vi que essa base muito inchado, eu olhei aquilo e falei, cara, eu não vou ter referência para operar esse nariz, eu quero no segundo momento. Então, assim, eu vou muito tranquilo, eu vou para operar, o paciente está ciente que se acontecer qualquer coisa, eu posso cancelar isso, mas é uma coisa que pode acontecer. Não acontece há muito tempo, mas não quer dizer que não possa voltar a acontecer. Pode. Show de bola, cara. Aproveitando a pergunta do Delson, algum passo, acho que é o Alfaro, o Mico, não lembro agora, ele faz alguns passos do nariz com a maxila baixa. Você faz alguma coisa? Eu não faço, Laureano, eu fazia a fratura com a maxila baixa, não faço mais, tá? Porque essa altura, ela interfere também no que eu faço, eu prefiro fazer de forma independente. Outra coisa que eu fazia com a maxila baixa era a retirada do septo para estruturar o nariz. Também não faço mais. Eu faço toda, até porque quando eu entro no nariz, hoje eu faço a parte de estruturação septal toda na espinha nasal, na nova posição que ela tá. E eu não consigo fazer isso por baixo, eu preciso primeiro operar o nariz. Então, eu não faço nenhum passo. Nada convencional e depois você faz a mesma coisa. Exatamente. São 2 procedimentos distintos que eu faço hoje, exatamente. Beleza, Lucas. Obrigadão aí. Obrigado a você. Participado aqui. Na verdade, é uma conversa para a gente ter. Eu acho que é a gente interagir, aprender, estar junto. Então, assim, obrigado pela tua participação. Obrigado, Delcio. Obrigado a todo o pessoal que está aí. Obrigado a todo mundo que ficou aí até agora também. Tem uma outra live com o Thales Wilson. Acho que vai ser, dessa vez não vai ser na quarta, vai ser na quinta-feira, mas a gente manda notícias. Obrigado, pessoal. Boa noite, Lucas. Até mais, Laureano, pessoal. Até mais. Abraço, professor. Abraço, Lucas. Parabéns pela aula, cara. Abração. Valeu. Tchau.